acho que eu não vi em literatura nenhuma ainda dizer que nascesse um corpo sem espírito. Eu acho que estaria indo de encontro à lei divina, à lei de Deus. Então, vamos à pergunta 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Resposta: pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. A 337. Vou começar por tu, Admir. Quer que repita a pergunta ou está satisfeito? Está deu para entender? Não, tranquilo. Aí me parece que é um daqueles casos da compulsória, né, Djalma? Quando o espírito ele é relutante, ele não aceita, não quer de forma nenhuma, mas é necessário que ele venha naquele momento, então Deus aí pode determinar que ele venha, não é? Numa situação que ele precisa, que ele tem que passar. Ou hoje ou amanhã, mas ele vai ter que passar. Então, a hora é aquela, então existe essa condição aí da espiritualidade fazer com que o espírito venha e veja no final o que ele diz. Se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Né? Então, o espírito vai ter que vir. Ele recusa uma vez, duas, não sei quantas, não existe uma tabela para isso, né? Nós não temos informações sobre isso. Mas sabemos que chega um determinado momento, ou em outra situação, quando o espírito não tem muita consciência ainda e aquilo é necessário para que ele tenha o choque fluídico animalizado aqui no corpo e tal. Existem N processos. Mas nesse caso aqui, está me parecendo, João, que é um caso daqueles casos compulsórios, né? Ele diz aqui, né? Deus impõe, a encarnação ela é imposta, quando o espírito não está apto ainda para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Nesse caso, lhe é imposta. Os mentores espirituais, que estão todos, como falamos aqui, respaldados no amor, na compreensão, no carinho, como uma mãe se dirige a um filho, como uma mãe provê as necessidades do filho, sabendo que ele precisa daquilo, ela vai atrás e traz. Assim são esses mentores. Com muito carinho, ele traçam todo aquele plano, e até nessas imposições está respaldado no amor, no respeito ao próximo. Ninguém está abandonado na Terra, sobre a face da Terra. Ninguém. Por mais que achemos que assim seja, não é. Porque o universo é respaldado no amor. E irmãos nossos, muito mais velhos do que nós, né, que tomam conta de nós na espiritualidade, todos eles nos amam imensa e infinitamente. E tudo que vem desses corações vem porque Deus consente, Deus permite e é o melhor para nós. Né? Então, essas encarnações que são impostas, e quando ele pergunta, diz aqui por Deus, e ele mesmo responde, quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Né? Às vezes não tem muito, sabe o que está acontecendo, as coisas, as leis que regem, mas toda essa organização por espíritos infinitamente bondosos. João, basicamente existem dois tipos de reencarnação, né? A gente, quando volta para o mundo espiritual, as pessoas muitas vezes dizem, você já viu algum defunto vir dar recado? Muitas pessoas dizem isso. Vocês já ouviram? Eu já ouvi, acredito que vocês também já ouviram. Na realidade, o que é que ocorre? A pessoa desencarna, né? A impressão da matéria fica impregnada no espírito durante muito tempo. Como a idade do mundo espiritual é diferente da idade do mundo material, aqui a gente conta anos, 100 anos, 50 anos, 60, mas na eternidade ninguém conta o tempo é infinito. Então, tanto faz um ano, como 10 anos, como 20, 30. E, às vezes, o espírito passa centenas de anos
para despertar e entender o que morreu. Então, existem dois tipos de preparação para a reencarnação. Aquela em que o espírito, quando retorna ao mundo espiritual, tem consciência que teve no mundo material, que teve as oportunidades de resgatar isso ou aquilo, e não o fez, né, reconhece que errou, aí no caso ele já tem consciência no mundo espiritual que já desencarnou. Aí ele se arrepende, vem o remorso e a necessidade de reparar o erro. Aí esses espíritos aí, na realidade, eles já estão, assim, já com a faca e o queijo na mão para que o departamento da reencarnação reintroduza ele novamente ao cenário da vida material. Mas existe, né, aqueles espíritos que nem consciência, já passou centenas e centenas de anos e ainda não tomaram consciência, ainda estão agindo como se fosse. Então, esses são pegos assim. Isso é a minha maneira de ver e a maneira como eu entendi os diversos estudos que eu fiz sobre reencarnação. Então, eles são jogados. Não, você não tem, como ele bem frisa aqui, né? Aqueles que não têm conhecimento de causa. Então, eles não sabem, eles estão lá no mundo sofrendo, não, vamos botar essa criatura para o mundo material novamente. Aí vem a impulsão compulsória, já imposta por Deus, que eu acredito que nessas alturas do acontecimento, mais uma coisa que eu estou vendo, que tem um tempo em que a pessoa fica lá nesse estado de inconsciência. Não dá a entender isso, né, Djalma? Isso. Não dá a entender que tem um tempo que ele chega um momento, não, tem que ir, porque ele não me assimilou, porque lá no mundo espiritual a gente também não se instrui. Não é verdade, Mirim? É verdade. Ele se instrui no mundo material, no mundo espiritual. Então, esses espíritos relutantes, que renitentes, que não aceitaram ainda, não entenderam ainda, não, você vai de todo jeito mesmo, aí joga na vida. Aí talvez seja até essas pessoas que, quando chegam aqui, sejam bem materialistas, seja ali bem radical, só a matéria que pesa, só a matéria que vale. Quem sabe se não é esse tipo de pessoa? Não é verdade, João? É verdade, é verdade. Meu irmão Matusalém, você falou aí, quando você disse assim, eu não pedi para nascer, os mortos não voltam, ninguém nunca ouviu dizer que o morto voltou, tal. Eu me lembrei de uma cena acontecida comigo há muitos anos, viu, Agemiro? Eu estava na rodoviária em Brasília, há muitos anos atrás, e ali, esperando com alguns confrades, alguns amigos, de repente alguém começou a pregar, com a Bíblia na mão, começou a pregar, e ele olhava para mim e dizia assim, tem gente dizendo por aí que os mortos voltam. Eu fiquei assim até meio, gente, esse cara me conhece de onde? Eu estava calado, parecia até que... Era engraçado isso, né? Parecia... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili,